especial por este momento. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pelas bênçãos derramadas, Pai. Pela Tua presença aqui, Senhor. Abre o entendimento de cada um aqui nesta noite pela Tua palavra, Pai. Senhor, o que nós mais precisamos neste momento, nesta hora, é desta palavra, Senhor. É deste alimento, ó Pai. É do alimento, ó Deus, que a noiva está necessitando, ó Deus, para sermos firmes e fortes, ó Pai. Sim, Senhor. Fala conosco que nesta noite, através deste homem, nosso pastor, hoje aí com o Teu Espírito, com Tua graça, fica conosco, ó Deus. Derrama sobre nós todo o Teu poder, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, Pai. E abençoa cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. De cabeça inclinada, antes de cantar som de crer, tudo é possível aquele que crê. Para curar, para libertar.
Se é algum parente na família que precisa ser visitado agora, pelo poder de Deus, através da sua presença aqui, e você então se colocando no lugar dessa pessoa, para que possa visitá-lo, para libertá-lo, em nome de Jesus Cristo. Ore a Deus agora, porque Ele é o provedor, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da libertação. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos nesse instante, Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia. Meu Deus, eu oro, Senhor Jesus, por essas mãos levantadas, esses pedidos do coração, Senhor, que somente o Senhor conhece, que somente o Senhor a sabe. Senhor, tem misericórdia, que a graça bendita do Senhor venha aos corações, venha em nosso coração, dando a nós o que precisamos, dando a nós a libertação que necessitamos. Senhor, livra desse mal, Senhor, que não assola esse irmão, essa irmã, com essa enfermidade, com esse problema, com essa situação, Senhor Jesus, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa, Senhor, trazer a paz, a tranquilidade, que o Senhor possa, meu Deus querido, resolver esse problema que as mãos humanas não podem fazer, mas as mãos divinas podem fazer. Senhor, dá cura, dá libertação, Senhor, dá revelação, dá entendimento, Senhor Jesus, na Tua palavra. Meu Deus, essa enfermidade que tão assola essa irmã, esse irmão, esses pensamentos, essas coisas na mente, na cabeça, Senhor, esses distúrbios acelerados, Pai querido, todo espírito contrário agora seja expulso pela Tua palavra, Senhor. Seja expulso do nome do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Essa enfermidade nos olhos, na cabeça, na próstata, seja onde for, meu Deus querido, o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. O Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas Tuas pisaduras nós já estamos sarados, já estamos curados, já estamos libertados. Oh Deus bendito, Deus eterno, tomamos ao Senhor agora em Tua palavra, Senhor. Confessamos a Ti que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso galardoador, que Tu és o nosso provedor, que Tu és o nosso curador. Tomamos o Senhor na Tua palavra, confessando que só o Senhor é Deus. Ajuda, Senhor, aumenta a nossa fé. Dê a esse irmão, essa irmã que necessita, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que saia daqui nessa noite curado, dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor pelas grandes coisas que o Senhor tem feito, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem operado, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Pela graça de Deus estamos aqui novamente. Amém? Aleluia. Vamos ler as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 18. Eu quero falar algo hoje nessa noite, que nós começamos em Birité, na sexta-feira, mas como não deu para terminar, o tempo era muito curto, é um assunto muito longo, então eu quero dar sequência. Se nós não terminarmos aqui, continuaremos em outro culto, se o Senhor Deus assim permitir. Amém? Amém? É um assunto que
que a nós da mensagem não temos muita dificuldade, mas às vezes as pessoas do outro lado do rádio, pessoas que andam acompanhando a pregação, a mensagem, e quando citamos profeta, o mensageiro disse, o profeta disse, quando falamos de certas denominações, falamos denominações, e às vezes o pessoal, até mesmo os visitantes que nos visitam, às vezes não entendem o porquê nós mencionamos essas coisas e o porquê e para quê. E nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso, para que as pessoas possam ter um entendimento melhor. Amém? Por que não somos uma denominação? Porque nós não somos uma denominação. Porque nós não somos uma organização. Apocalipse 18, verso 1. Aleluia. Deus abençoe os visitantes. Estou vendo um rapaz aqui ali na frente ali. Deus abençoe. Qual é o nome do senhor? João Carlos. João Carlos. Deus, é a primeira vez? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Deus abençoe cada um de vocês. Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, vejam bem, outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu. Sai de onde? Sai de Babilônia. E o que é Babilônia? As pessoas dizem: Babilônia é a igreja católica. Babilônia significa confusão religiosa. E no entanto a igreja católica está no meio também. Quem está entendendo? Babilônia significa confusão. E se é no sentido religioso, então é confusão religiosa. Então inclui a igreja católica, que é a mãe das meretrizes, que é a mãe das denominações. Tudo quanto é tipo de denominação saiu de dentro da igreja católica. Antigamente não se falava denominação, se falava protestante. Aí essa palavra denominação foi aplicando no início do século XX. Mas antes do século XX, século XVII, XVIII, XIX, era protestante. Protestantes que saía de dentro da igreja católica protestando contra a igreja católica. E isso ao longo do tempo foi mudando para denominação evangélica e assim por diante. Quem está entendendo? Amém. E eu vi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, temos aqui uma porção da Tua Palavra, e eu, em nome do Senhor Jesus, como ministro, como pastor desta igreja, com o ofício que o Senhor tem dado, vejo-me na minha obrigação de alimentar a igreja com a Tua Palavra, para que a igreja possa ter um entendimento melhor daquilo que nós ouvimos
Às vezes tem muitas pessoas, ó Pai, que têm dificuldade para entender, para compreender. Mas se nós formos pouco pacientes, permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações, o nosso entendimento pode ser esclarecido, pode ser então colocado diante de Deus para um entendimento melhor. Senhor, esse é o objetivo, Senhor. Ter uma fé genuína na Tua palavra. Ter uma fé genuína, não um entendimento embaraçado, mas uma fé genuína na palavra pura de um Deus puro e verdadeiro. Abençoa nossos corações e abençoa, Senhor, essa porção da palavra que nós acabamos de ler, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É claro que você não vai encontrar essa palavra religião no Antigo Testamento. E principalmente no livro de Gênesis. Porque tudo que nós temos hoje, tudo começou em Gênesis. Tudo começou lá. Por isso que a palavra Gênesis significa princípio. Santo Deus da glória. Significa o começo. O primeiro assassinato foi lá. A primeira desobediência do homem na terra foi lá. O primeiro afastamento do homem da palavra foi lá. A primeira interpretação para a palavra foi lá. O primeiro adultério foi lá. E por que não dizer a primeira religião? Ah, pastor, mas eu não vejo a palavra religião em Gênesis. Pois é, você não vai ver mesmo, porque a palavra religião significa cobertura. A palavra religião significa cobertura. E foi exatamente isso que Adão e Eva fez quando eles transgrediram os mandamentos de Deus e foram direto para dentro dos arbustos, se escondendo de Deus, porque eles sabiam que Deus iria descer a tal momento, no entardecer, e eles não queriam estar na presença de Deus daquela forma, nus, conhecendo o bem e o mal. E no entanto, eles pegaram folhas grandes de figueira e cozeram para si, diz a Bíblia, e fizeram para si aventais. Eles cobriram a si mesmo. Você sabe que toda cobertura que o homem tem por cima dele é uma cobertura moral. Por exemplo, eu nesse momento, o profeta diz, eu nesse momento estou me coberto com esse terno. É uma cobertura. Está cobrindo a minha moral. Está cobrindo a minha nudez. Então, religião significa cobertura. E, no entanto, quando Adão e Eva se acharam em apuros diante de Deus, eles pensaram que entrando debaixo de uma cobertura, porque a cobertura não serve mais nada do que mais menos de que esconder-se. E eles tentaram se esconder atrás de uma cobertura. E, no entanto, quando eles se esconderam atrás daquela cobertura, Deus não aceitou aquilo. Porque quando o homem tenta salvar a si mesmo, foi o caso de Adão. Ele tentou fazer um caminho próprio, tentando cobrir-se a si mesmo e pensando que cobrindo a si mesmo poderia sair de onde estava para estar diante de Deus. E Deus disse, não, isso eu não aceito.
para estar diante de mim, eu não aceito. Esse não é o caminho provido de Deus. Esse não é o caminho provido de Deus. Não. Eles pensaram que, tentando fazer algo por conta própria, pensaram que poderia sair debaixo dos arbustos e estar na presença de Deus. Não. Deus disse não. Essa não é a maneira provida. Essa não é a maneira escolhida por mim. O meu plano de redenção não é esse para o homem. Não é uma religião, não é uma cobertura. O meu plano para o homem é sangue, Amém, irmãos? Então Deus foi lá, pegou um cordeiro, matou esse cordeiro, lê em casa, pegou esse cordeiro, matou esse cordeiro, imolou ele, matou esse cordeiro, tirou as peles do cordeiro, porque aquele cordeiro representa Jesus Cristo, amém? Aquele cordeiro representa Jesus Cristo. E aí aquele cordeiro foi morto como uma forma de expiação pelo pecado deles, e Jesus pegou as peles daquele cordeiro e jogou lá dentro dos arbustos para que eles se vestissem. E quando eles se vestiram daquela pele de cordeiro toda ensanguentada, então eles puderam sair de lá de dentro, livrando-se do sistema que eles tinham se apropriado, livrando-se da cobertura que eles tinham criado, livrando-se do sistema que eles tinham arrumado, porque o sistema do homem falha, o de Deus não. Eles tirou aquela folha de figueira, tirou aquele entendimento deles, jogou fora, cobriu-se com a pele de cordeiro, mesmo toda banhada de sangue, mesmo englameada de sangue, se cobriram, e agora eles puderam sair de dentro dos arbustos e ir para o meio do Éden para ter o quê? Para ter um julgamento justo. Amém, irmãos? Amém. Para ter um julgamento justo. Então, o caminho provido por Deus não é uma religião. O caminho provido por Deus não é um arrazoamento. Não é a forma de você pensar de como deve ser salvo. Não é a forma de como você pensa que a religião entrega alguma coisa para ser salvo. A forma de salvação não é obedecer a doutrina ou um credo de uma denominação. A forma legítima de Deus é o homem primeiro entrar debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele deve se encontrar debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, porque é nesse lugar que Deus encontra com todo homem e toda mulher. Amém, irmãos? E fora do sangue do Senhor Jesus Cristo não tem nenhuma salvação. Estando debaixo do sangue, agora é hora de receber mandamentos. Aí é hora de receber o que Deus tem para dizer, para obedecer. Amém, irmãos? É hora que Ele entrega seu recado, sua doutrina, seu ensinamento. Primeiro, Deus encontra com o homem debaixo do sangue. Esse é o local de encontro. Deus sempre se encontrará com o homem debaixo do sangue derramado do Cordeiro. Amém? Depois que o homem encontrar debaixo desse sangue, é debaixo desse sangue agora que ele então recebe os mandamentos, recebe o que Deus tem para falar, tem para dizer, tem para obedecer. Quem está entendendo, irmãos? Então, se nós estamos recebendo a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina bíblica, então estamos debaixo do sangue. Estamos debaixo do sangue. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso é profundo. Se nós recebemos os mandamentos mediante os apóstolos, que é a doutrina bíblica a ser recebida, que é a doutrina bíblica a ser crida, que é a doutrina bíblica a ser aplicada, se nós nos encontramos debaixo desses mandamentos, é porque já estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque a doutrina dos apóstolos não é uma denominação.
A doutrina dos apóstolos não é uma cobertura. A doutrina dos apóstolos não é uma religião. Então, se Deus não encontra com o homem nem debaixo de nenhuma dessa, pastor, mas Deus não pode abençoar? Deus não pode falar? Sim, pode. É isso que exatamente eu quero falar nessa noite para muitos irmãos que não entendem. Os irmãos entenderam? Amém. Então, vamos por parte então. O que é denominação? Em primeiro lugar, a palavra denominação significa um lugar. Um lugar onde as pessoas têm como base um companheirismo, adotando certa forma de doutrina. Não existe denominação sem credo. Cada denominação tem um credo. O que é credo, pastor? Credo é a forma em que aquela igreja crê. Como que os batistas creem? Creem assim. Como que os adventistas creem? Creem assim. Como que os pentecostais creem? Creem assim. Como que os metodistas creem? Creem assim. Como que o catolicismo crê? Creem assim. Então toda denominação tem um credo. E o que é credo? O credo é a forma de crer. Quem está entendendo, irmãos? Quando você vê alguém falando assim, nós cremos assim, ele está falando, o nosso credo é assim. Quando você vê qualquer pessoa, seja batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, seja unicista, qualquer pessoa que diz, nós cremos assim, ele está querendo dizer o seguinte, o nosso credo é assim. Porque a palavra credo significa a forma aplicada que aquela denominação arranjou para poder seguir em frente. Quem está entendendo, irmãos? Estão entendendo? Nós não temos nenhum credo aqui. Nós não temos nenhum dogma. Nós temos a doutrina dos apóstolos. Se nós temos algum credo, então vamos começar por Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E depois disso, receba o Espírito Santo. Esse é o nosso credo. Amém, irmão? Então as pessoas não entendem o que é denominação. Vamos lá. O que é mais denominação, pastor? Denominação se compõe de uma liderança humana. Liderança humana. Não existe denominação sem credo. E não existe credo sem liderança. Essa liderança começou lá atrás, no princípio da igreja, com um espíritozinho começado dentro dela, chamado espírito anticristo. Depois esse espírito anticristo se evoluiu mais um pouco para o espírito nicolaíta. E depois esse espírito nicolaíta se envolveu mais um pouco, evoluindo, tornando então coroado. Se tornou então uma doutrina fundamental humana. E então eles tiveram um homem sob a liderança da igreja, chamado Papa. E então esse homem se tornou na terra, parecendo ser Deus, falando como Deus, assentado como Deus, mas odiando tudo que é de Deus. Quem está entendendo? Então a primeira liderança humana dentro de uma organização foi chamada de princípio a Igreja Romana Católica, que por sinal elas querem usufruir do início da igreja chamando-se de apostólica. Eles dizem assim, nós somos a igreja romana apostólica, católica romana apostólica. Não tem nada de apostólica nisso. Eles podem ser igreja romana, mas apostólica não. Porque para ser apostólica tem que crer como os apóstolos criam. Amém, irmão? Para ser apostólica tem que crer como os apóstolos criam. Então observe que denominação não pode haver um credo sem credo.
E sem o credo não pode haver também liderança. O credo existiu por causa das ideias. O credo existiu por causa das interpretações. Interpretaram a Bíblia, tiveram ideias, e essas ideias ganharam corpo. Então nós vamos crer assim. Então vai ser assim que nós vamos crer. Então vai ser assim. Então, em vez de tornar-se a doutrina da Bíblia, tornou-se a doutrina da igreja. Quem está entendendo, irmão? Compreenderam? Então observe bem. Então, denominação também não pode viver sem domínio humano, que é fulminada através de hierarquias. Denominação é através de liderança humana. Líderes. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, que não é apostólica, tem o pontífice mais alto na hierarquia, chamada de Papa, ou Santo Padre, como eles dizem. E então eles proclamam que esse homem é infalível. Você pode observar que nenhum governo do mundo, nem russo, nem americano, em país nenhum, pode investigar o Papa, por crime algum. Porque ele se assenta em Roma, parecendo ser Deus, falando como Deus, e ninguém pode acusá-lo, ninguém pode condená-lo, país nenhum do mundo. É tanto que Roma está na Itália, e dentro da Itália tem outro estado dentro do estado chamado Vaticano. E o Vaticano tem suas próprias leis, tem suas próprias regras, sua própria polícia, sua própria moeda, sua própria regimentação. Por isso que ele é intocável, por causa da infabilidade que a igreja colocou ele lá em cima, infabilidade papal. E na hierarquia de Roma, ele é o maior. Depois dele vem os cardeais, depois dele vem o bispo, depois do bispo vem o arcebispo, depois do arcebispo existe então o dom não sei o que, dom fulano, dom ciclano, e depois vem outras hierarquias, até chegar num padre comum, depois desse padre não sei o que, e vai até ali chegar o coroinha. Então é homem governando homem, homem sujeito a homem, homem recebendo ordens de homem, homens sendo alinhados por homem. Quem está entendendo, irmãos? Então, esse mesmo espírito que estava em Roma, também partiu para dentro do sistema religioso chamado denominação. Mas o que é denominação ainda, pastor? Denominação significa, é um lugar onde as pessoas se denominam e apoia um credo, ou seja, a nossa igreja crê assim, por isso nós não saímos desse limite. A nossa igreja crê dessa maneira, por isso nós não saímos dessa forma. Então, denominação, onde as pessoas se denominam, e então elas têm um credo para se apoiar, elas são denominadas, são dirigidas por homens, tendo em vista o nome deles no caderno, o nome deles no livro de rol de membros. Eu não quero ter o meu nome no livro de rol de membros. Eu quero ter o meu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Eu não quero ter uma carteirinha de membro que tem minha fotinha e o meu CPF para reconhecer que eu sou um crente de tal igreja. Eu quero ser reconhecido no céu. Então, o que é denominação? Denominação é onde as pessoas se denominam, aonde elas estão denominadas, elas estão debaixo de um credo, de um dogma, pelas quais eles têm uma liderança que é o presidente daquela denominação,
depois vem o vice-presidente, depois vem o segundo presidente, depois vem tesoureiro, segundo tesoureiro, depois vem o diretor, vice-diretor, depois vem o líder nacional, líder regional, líder estadual, líder... Ei, meu Deus amado. Tudo hierarquia. Quem está entendendo, irmãos? Tudo hierarquia. Quem é o presidente da igreja tal? Fulano. Quem é o presidente da igreja tal? Beltrano. Quem é o presidente da igreja tal? Cicrano. E tem até mulher sendo presidenta de igreja. Deus. Estão entendendo, irmãos? É. Deus nunca chamou mulher, nunca para ser empregadora, quanto mais para ser líder de uma igreja. Deus não chamou mulher nunca para ser nem pregadora, nem para ser pastora, missionária, diaconisa, obreira, bispa. Onde existe isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia, irmão? Tem isso na Bíblia, irmão? Não. E por que as pessoas aderem a isso? E por que as pessoas... Aí as pessoas vão para o sentimentalismo. Não, mas Deus pode usar qualquer coisa. Pode sim, mas Deus pode passar por cima da sua palavra? Não. Pode? Não. Nós sabemos que Deus pode usar qualquer pessoa. Pode ou não pode? Mas Ele passa por cima da sua Bíblia? Então pronto. Você quer ficar com o quê? Com o que Deus pode fazer usando alguém? Quem é que quer ter um jumento para ser seu pastor como usou Balaão? Só porque Deus usou o jumento para falar com Balaão, você quer ele como seu pastor? Então, denominação é onde as pessoas se inclinam. E é claro que dentro delas existe o lado religioso. Vamos olhar o lado bom da religião. O lado bom, presta atenção. Quero que vocês entendem bem o que eu estou falando. Não existe nada de bom na religião. Mas vamos olhar o lado bom. Quando uma pessoa procura uma religião, ele não está fazendo uma coisa ruim. Isso quer dizer que ele está querendo melhorar a sua vida em algum ponto, em algum aspecto. Certo, irmãos? Quando a pessoa está saindo de um bar procurando uma religião, ele está fazendo uma coisa ruim ou coisa boa? Fazendo uma coisa boa, claro. E então, aquela religião que tem um trabalho filantrópico de ajudar viciados, de ajudar pessoas que vêm arrasadas, com problema de casamento, problema de desfalência de empresa, e aquela coisa, eles fazem um trabalho filantrópico. E aí apresenta Jesus para elas, e assim por diante, trabalha com elas. E aí faz aquele trabalho social com ela, aquilo mais, e a pessoa se torna então um participante, e se torna um denominacional, e se torna então um defensor daquela religião que foi tomada. E ele vai servir a Deus ali do seu jeito, da maneira que foi ensinada para ele, da maneira que foi mostrada para ele. E ele está fazendo de tudo para servir a Deus sinceramente, mas sinceramente errado. Quem está entendendo, irmãos? Fazendo sinceramente errado. Ele vai para a igreja, ora e ora e ora, e ele é sincero na sua oração, mas ele não é ensinado. Ele não é ensinado a terminar a oração agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E por não ser ensinado, ele agradece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele com toda a sinceridade. Ele com toda a sinceridade entra no banheiro, veste sua roupa, pega a sua Bíblia e vai para a igreja e senta para ouvir uma mulher pregar. E com toda a sua sinceridade. Mas se ele tivesse a revelação e alguém para ensinar que a mulher não pode ser pregadora, que a mulher não pode ter uma autoridade sobre o homem, ele está sinceramente errado ali dentro. E existem mulheres que querem fazer a mesma coisa e vão ali com toda a sua arte de religião e preparam um hino e preparam aquilo outro, com cabelo cortado, com esmalte na unha, com brinco na orelha, com batom na boca, com saia rachada, com calça comprida, e o espírito religioso tentando ser boa, claro que ela quer ser boa, e toda a sua sinceridade, mas sinceramente errada.
porque precisa da palavra, irmãos. E é somente conhecendo a verdade que a verdade liberta. Eu falei lá em Birité, ser liberto de cachaça, de cigarro, ser liberto de jogo, de mentira, isso é uma grande coisa que acontece na vida de um indivíduo, mas ser liberto de uma denominação, de uma religião, é o maior milagre que pode existir. Ser liberto de uma denominação, de uma religião, é o maior milagre que pode existir. Amém? Amém. Então, o que acontece? É aí aonde nós nos encaixamos nisso. Mas pastor, eu estou falando no caráter de visitantes ou no caráter de pessoas que nos ouvem pela rádio. Como assim eles dizem que não são denominação? Eles não têm um lugar onde reúne? Temos aqui. Aqui em Sazedo, nós temos esse endereço aí. Ah, eles não têm lá uma placa também? Tem uma placa. Chama-se Tabernáculo, a Voz de Deus, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília. Então por que eles dizem que não é denominação? As pessoas não entendem. Denominação não é a parede. Denominação é o que ensina, é o que governa. Quem está entendendo, irmãos? Denominação é o que é ensinado lá dentro, é o que governa. Então nós não temos nenhum governo humano aqui dentro. Nós não temos nenhum presidente aqui dentro. Nós não temos que responder a presidente, a vice-presidente, a diretor, a diretora. Nós não temos ninguém governando sobre nós. O pastor, ele é pastor local. Amém, irmão? Não tem ninguém nos governando. E a nossa liderança é o Espírito Santo. E a nossa doutrina não é um credo de igreja, é a doutrina dos apóstolos. Amém? É a doutrina dos apóstolos. Então nós não somos uma denominação. Por quê, pastor? Porque denominação não se encontra na Bíblia. Denominação não se encontra na Bíblia. O que você vai encontrar na Bíblia, pastor? Você vai encontrar homens que se organizaram contra Deus e contra a sua palavra. A serpente se organizou com Eva para derrubar Adão. Se organizou. Datã, Abirã e Coré se organizaram para ir contra quem? Moisés. Balaque e Balaão se organizou para ir contra quem? Moisés novamente. Anás e Caifás se organizou junto com o governo, de mãos atadas com Herodes, para o quê? Matar João Batista. Anás e Caifás e os sacerdotes e os religiosos do dia se organizaram para fazer o quê? Matar a Jesus. A igreja que começou no dia de Pentecostes foram perseguidas porque um movimento de organização religiosa, os saduceus e fariseus, encabeçadas pelos sacerdotes do dia, queriam perseguir e matar os discípulos. Verdade. O que aconteceu no ano 325 do concílio de Nicéia, lá em França? O que aconteceu no ano 325, depois da morte do último apóstolo, Policarpo? Foi quando a igreja de Roma se reuniu com 318 bispos. Nenhum verdadeiro crente revelado apareceu naquela reunião. Diz o irmão Branham que quem apareceu naquela reunião dos 318 bispos em Milão, na França, em Nicéia, naquele concílio niceiano, só foram os bispos crentes manufaturados que já tinham ideias na sua mente e foram lá
E a convite de Constantino, a convite do imperador de Roma, eles foram participar daquela mesa redonda para discutir o futuro da igreja, para discutir a forma em que o povo deveria dirigir-se, sob o comando de quem, sob a diretriz de quem, mudanças na doutrina, mudanças no comportamento, mudanças de servir a Deus. Tudo aquilo foi acertado em Nicéia. Nenhum crente verdadeiro apareceu ali. Nenhum crente verdadeiro apareceu ali. Mas os bispos de Roma apareceram lá. E eles saíram de lá com um caderno cheio de modificações dentro da igreja. Em primeiro lugar, tirando o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo e colocando uma falsa trindade chamada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o povo engoliu isso, e o povo colocou garganta disso, mas os filhos de Deus batizam isso no Jesus Cristo. E se você não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia ensina corretamente, corra o mais rápido possível para a água e batiza-se em nome do Senhor Jesus Cristo, porque as pragas de Roma, as pragas da grande Babilônia não incorram em você. Amém? Outra coisa que as pessoas não entendem: quando pregamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que foram batizadas na Trindade, naquela falsa Santíssima Trindade, que foi inventada por Roma e engolida pelas denominações, quando eles batizam, eles falam assim: mas eu mudei de vida, Deus perdoou meu pecado, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu sirvo a Deus e tudo mais, então eu acho que é válido. Não. Quando a pessoa vai batizar, ele sai da água com a percepção agora religiosa. Sai com a percepção religiosa. Ele quer servir a Deus. Só que o perdão dos pecados ainda não recebeu, porque o nome não foi invocado. E precisa do nome do Senhor Jesus Cristo para ser invocado no batismo para perdão dos pecados. Os irmãos estão entendendo? Quando eu me batizei lá na denominação em 1996, lá no Vale do Jequitinhonha, numa igreja chamada Deus e Amor, quando eu me batizei naquele rio cheio de cistose chamado Rio Jequitinhonha, e saí dali, irmão, e fui logo tratando de não jogar mais bola, tratando mais de não ver isso, não fazer aquilo, e tratando de não falar aquilo, e tratando de tirar aquela roupa, aquele calção, aquele short, e ter o cabelo mais curto e tal, aquela coisa tudo, porque nós herdamos algo religioso. Você quer ser sincero ali, que está entendendo, irmãos? Você quer ser sincero ali, você sai dali com um ar de sinceridade, você quer fazer o que é correto, mas tudo dentro de um espírito que é correto, sincero, mas sinceramente errado, até que Deus vai e revele a coisa correta. Amém, irmãos? Então foi invocado sobre mim na água, lembro como se fosse hoje, foi invocado em mim na água e disse assim: Vanderlei, foi como é o nome dele que me batizou na época lá? Batizou não, né? Me enfiou na água um pecador seco e voltou um pecador molhado, né? Porque é assim, quem não se batiza corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, não importa o quanto ele crê ou o quanto ele é religioso, se ele entra na água e o batizador diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, mas pastor, está lá em Mateus 28:19, porque o senhor ignora isso? Está sim, está lá, mas Jesus pediu o nome. Jesus exigiu o nome, ele não disse nomes, ele disse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse nomes no plural como se tivesse mais de uma pessoa.
Porque Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito não é nome. Só tem um nome, é Senhor Jesus Cristo. Então, quando o batizador disse assim: Vanderlei, você está disposto a servir Jesus Cristo? Eu falei: estou. Você está disposto a aceitá-lo hoje como seu salvador pessoal? Estou. Você está disposto a sair daqui para ter uma novidade de vida? Eu falei: estou. Você pretende servir a Deus? Sim. E tal, sim. Então tá bom. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu recebi aquilo com toda gratidão. Eu fiz aquilo na minha maior sinceridade, mas sinceramente errado. Porque eu desci um pecador seco e voltei um pecador molhado. Ah, pastor, mas o senhor parou com isso, parou com aquilo outro, você não tem uma novidade? Sim, tinha. É o espírito religioso que faz isso. É o espírito religioso que faz isso nas pessoas. Quem está entendendo, irmãos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Até que em 1997 esta mensagem profética cruzou meu caminho. Amém, irmão? Até que em 1997 esta mensagem cruzou meu caminho. Nessa época eu dirigia 12 igrejas chamadas de Pentecostal. Deus é amor. E nesse tempo todo vendo mulher pregar, nesse tempo todo vendo pessoas falar em línguas sem nenhuma interpretação, nesse tempo todo vendo profecias sem ver na Bíblia se está de acordo ou não, nesse tempo todo fazendo caravana, levando o povo para a água, para batizar, mas eu fiz aquilo tudo dentro da minha sinceridade. Quem está entendendo, irmãos? Mas Deus teve misericórdia de mim e revelou-me a palavra revelada. Amém? Amém. Então, quando o nome de William Marion Branham, quando mencionou para mim Malaquias capítulo 4, 5, 6, eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Quando eu ouvi aquilo eu senti um choque tremendo. E quando eu soube que o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, eu fui logo correndo para ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi no mês de julho, frio. Eu estava participando de um culto de Santa Ceia. Eu ainda não tinha sido batizado, eu queria ver a ceia. E quando eu vi a ceia pela primeira vez eu chorei. Quando eu vi a Santa Ceia sendo partido o pão com pão aso, pão sem fermento, pão sem levedura. Quando eu vi o vinho sem ser suco de uva, vinho bíblico como a Bíblia ensina. E depois quando eu vi o lava-pés, irmãs lavando os pés das irmãs, os irmãos lavando os pés dos irmãos. E depois, quando terminou o culto, estava todo mundo no átrio conversando e batendo aquele papo gostoso. Eu falei para o pastor assim: eu quero ser batizado agora. 9:30 da noite. 9:30 da noite. Eu quero ser batizado é agora. Aí ele falou assim para mim: tem uma irmã também aqui que é professora. Ela é da igreja batista e também está desejando batizar. Vou conversar com ela. Se ela quiser, nós batizamos agora mesmo. Ela estava desejando do mesmo jeito que eu. Amém, irmão? E naquela noite nós somos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí eu cumpri Mateus 28:19, porque não foi invocado os títulos, foi invocado o nome dos títulos. Amém, irmão? Em nome do Pai, Jesus disse em São João 5:43, eu vim em nome de meu Pai. Qual foi o nome que ele veio? Qual foi o nome que ele veio? Jesus. São João 17:6, manifestei o teu nome. Qual foi o nome que ele manifestou? Jesus. São João 17:26, lhes fiz conhecer o teu nome. Qual foi o nome que ele fez conhecer? Jesus. Esse é o nome do Pai. Qual é o nome do Filho? Mateus 1:21, e dará à luz um filho e porá o nome dele de Jesus. Esse é o nome do Filho. São João 14, verso 28, o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco o Espírito de verdade. Quem habitava com eles? E estará em vós. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo.
Então, o que é Babilônia? Babilônia é confusão. E Deus, você já sabe que não é um Deus de confusão. Você sabe disso. E se Deus não é um Deus de confusão, por que Ele colocou todo mundo confuso lá em Sinar, quando o neto de Noé, chamado Nimrod, quis edificar um grande torre até chegar nos céus? E Deus confundiu a língua de todos, e eles ficaram confusos. Ali foi uma confusão de línguas. Se tem confusão de línguas, tem também confusão de entendimento. Confusão de entendimento. Então, Babilônia quer dizer confusão religiosa de entendimento. Eu pergunto, o batista entende com o adventista? Entende? Não. O mormon entende com o testemunho de Jeová? Não. O testemunho de Jeová entende com o pentecostal? Não. O unicista se entende com o metodista? Não. Então, confusão religiosa é confusão de entendimento. Eles não se entendem na palavra. É verdade. Por isso que Paulo mesmo disse, quando ele estava aqui na terra: após a minha partida, vão entrar lobos cruéis e vão tentar desvirtuar muita gente. Mas ele disse em Gálatas: mesmo que nós mesmos, ou um anjo que desça do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja anátema. Seja anátema. Qualquer evangelho, qualquer pregação, qualquer doutrina que não seja ensinada, concordada com a doutrina dos apóstolos, é uma abominação, é um anátema. Isso é duro de dizer, mas é a verdade. Amém, irmão? É a verdade, porque possa ser, deixa que seja toda a palavra do homem mentira, mas a de Deus absolutamente verdade. Então quando Roma se estabeleceu como aquela grande igreja, aquela grande mulher que se assenta sobre muitas águas, águas quer dizer povos, nações e línguas. Quando ela se assentou sobre um monte de águas, ela então se tornou a grande meretriz. E os reis da terra, todos se inclinaram para ela, mandava presentes e aquilo tudo e tudo mais. Os reis eram aconselhados pelos papas. Tinha rei que era ordenado pelo papa. Ela é aquela mulher que se assenta sobre muitas águas, sobre povos, nações e línguas, tendo o direito da fé delas, o entendimento delas, pondo no coração delas, na mente delas, o que a igreja diz. Por isso que um certo sacerdote encontrou com o irmão Brana e disse para o irmão Brana: irmão Brana, nós cremos no que a igreja diz e não no que a Bíblia diz. Aí o irmão Brana disse: como? Porque a palavra é a autoridade. Aí o bispo disse: mas Roma é a autoridade. Aí o irmão Brana disse: não tem autoridade nenhuma a não ser a palavra de Deus. Então, aí o espírito que está em Roma passou para o sistema religioso das filhas, das organizações. Porque quando a igreja de Roma diz: nós cremos no que a igreja diz, aí as denominações, as filhas, diz: a nossa igreja diz assim, a nossa igreja crê assim, na nossa igreja nós cremos assim, cremos dessa maneira. Porque passa a crer no que a igreja diz e não o que a Bíblia diz. Estão entendendo, irmãos? Vê? Então, o que é denominação?
Denominação não se encontra na Bíblia, mas a Bíblia fala dela. Denominação não se encontra na Bíblia, mas a Bíblia fala dela. E essa mãe, essa grande mulher que se assentou sobre muitas águas, ela foi tão admirada pelos reis da terra, que é os estados, os governos, que ela se envolveu com o estado, e o estado encheu ela de vinho, e ela encheu o estado de vinho e deitou com ela na cama. Vinho aqui significa estímulo. A igreja de Roma passou a ter influência no Estado. A igreja de Roma passou a ter influência nos reis, nos tribunos, nos prefeitos. Quem está entendendo, irmãos? Ela então passou a ter influência sobre o Estado. Deitou na cama com ela e então através disso ela adulterou, ela teve uma fornicação, e quando ela deitou com os reis da terra, se casando com o Estado, após isso, posteriormente a isto, ela gerou então filhas que são pequeninas igrejas, chamadas de início de protestantes. Foi quando aquele monge chamado Lutero, Martinho Lutero, estava ali no Vaticano, estava na linha de sucessão para ser um bispo, porque era um homem muito estudioso, muito inteligente, e tinha admiração de vários cardeais de Roma. Ele era chamado até mesmo para dar conselho e palestras em suas igrejas em Fredericksburgo. Então, Lutero, lendo as Escrituras, visitando Roma uma vez, ele estava pronto para ministrar a Eucaristia, pronto para ministrar aquela santa Eucaristia que eles falam que é o corpo de Cristo, Corpus Christi, aquela bandeja com aqueles pãezinhos e aquele vinho. Ele então olhou pela janela das escadarias de Roma, viu as pessoas subindo, homens e mulheres e crianças e velhos, subindo de joelho, e sangue escorria para o seu joelho para chegar lá em cima da escadaria e depositar algumas moedinhas para tirar um pai, um filho e uma filha do inferno que estava lá no purgatório. Ele então examinou na Bíblia e disse em Romanos: não é assim, o justo vai viver. O justo vai viver. Ele jogou aquilo para lá, jogou aquela bandeja com aquele pão para lá e desceu as escadarias, e o povo ficou preocupado. Cadê Lutero? Cadê o monge Lutero? Lutero foi direto para o seu quarto, se trancou lá e foi estudar as Escrituras, e estudando as Escrituras criou, fez, elaborou 95 teses e foi colocando na porta de cada igreja de Roma para protestar contra Roma, para protestar. Ele não veio para reformar, ele não era um reformador, ele não era um restaurador, ele não veio para restaurar, ele veio para reformar. Ele não queria ser inimigo de Roma, mas queria colocar algumas coisas nos eixos, alguns pontos no is, porque ele não era um restaurador, ele era um reformador. Mas neste último dia tivemos o mensageiro aleluia, glória a Deus, amém? Então, quando falamos de denominação, não é que nós estamos contra as pessoas dentro dela, não, nós não estamos contra as pessoas. Existem boas pessoas lá dentro, há várias pessoas boas lá dentro. Nós, quando falamos da denominação, não estamos falando das pessoas, estamos falando do sistema organizado, da organização. Estamos falando do sistema que atrapalha eles, do sistema pela qual eles estão envolvidos em suas doutrinas, e que, se não sair, pensam que com aquilo, defendendo aquilo, são salvos. Quem está me entendendo? Então nós não somos contra a denominação, nós não somos contra o povo lá dentro, nós não somos contra o povo, nós não falamos contra o povo, falamos contra o sistema, porque não sou eu que falo, Deus fala contra ela.
Deus fala contra ela. Sai dela, povo meu. Amém, irmãos? E se Deus fala, nós também falamos. Porque o William Branham falou, o profeta falou. Amém? Então, sai dela, povo meu. Sai dessa confusão religiosa. Sai dessa confusão babilônica. Sai dessa confusão. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Aquele diz que é assim, aquele diz que é aquilo outro. Cada um arrumando a evidência. Cada um tentando arrumar sua própria regra de fé para ser salvo. Não existe regras arranjadas, arrumadas e arquitetadas em reuniões de ministério. É assim que a igreja vai crer, é assim que nós vamos crer, é assim que nós vamos fazer, é assim que a igreja quer. E desse jeito nós vamos ser salvos. Não. A salvação é baseada em regras e doutrinas que a igreja mesmo faz e constrói. A salvação vem por isso aqui. O fundamento está aqui. O fundamento está aqui. O fundamento está aqui. Você quer ter perdão dos pecados? Você quer perdão dos pecados? Então batiza-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer tomar uma santa ceia correta? Então toma com pão asmo, vinho e lava-pés. Você crê num Deus vivo, num único Deus? Então você tem que entender que esse Deus, quando veio na terra, ele se emanou, se tornou Emanuel, e foi dado a ele um nome, e depois esse nome foi glorificado, e esse nome tem poder para perdoar pecado, e esse nome chama-se Senhor Jesus Cristo. Então creia certo num só Deus e não três. Deus não trata com sistema, Deus não trata com homens, Deus não trata com um aglomerado de homens, Deus trata com o indivíduo. Deus sempre tratou com o indivíduo. Quando ele quis tirar o povo do Egito, ele chamou um homem para poder trazer a mensagem. Quando ele quis salvar o mundo do dilúvio, chamou um homem para falar sobre a mensagem. Quando ele quis trazer o povo para a presença de Jesus, chamou um homem chamado João Batista para levar ele. Quando chegou o tempo de um homem ser salvo pelo sangue, houve um homem chamado Jesus Cristo. Quando Deus trouxe para os gentios a palavra, levantou um homem chamado Paulo. E em cada era lá está o quadro, lá está o pacto. São 7 mensagens, 7 mensageiros, e estamos na última era, na última mensagem. Amém? Aí está. Como que a igreja começou? O problema das pessoas hoje, quando entram na dominação, tudo bem entrar, mas eles já entram pelo telhado. Já entra pelo telhado, em vez de ir lá no fundamento. Vai no fundamento. Vê como é que a igreja começou. Vê como ela foi fundada. Eu estou falando da fundação da igreja. Essa igreja foi fundada no ano tal, Não estou falando disso não. Estou falando da igreja de Jesus Cristo, quando foi fundada no dia de Pentecostes. O fundamento foi colocado lá. As pessoas entram numa igreja, mas entram pelo telhado, em vez de ir lá no fundamento. Então, a pessoa, em vez de falar assim, escuta, eu estou querendo unir essa igreja, ou sei lá, vir para essa igreja, mas como é que é o fundamento dela? Aí o pastor, fundamento? Como assim? A nossa igreja foi fundada dia 3 de julho. Não estou falando isso não, Senhor. Estou falando, como é que é o fundamento dela? Como é que ela crê? Ela crê no fundamento dos apóstolos? Eles não preocupam com isso. Não preocupa com isso, porque no fundamento dos apóstolos, dependendo da irmã, dependendo da mocinha que quer servir a Deus, não vai querer cortar o cabelo, não vai querer deixar de cortar o cabelo, não vai querer deixar o de esmalte, não vai querer deixar a saia, a calça comprida, não vai querer deixar o batom, os brincos, não vai querer ser uma dona de casa, não vai querer ser submissa, e isso tudo está ensinado no fundamento dos apóstolos. Não vai querer aceitar o batismo bíblico em nome de Jesus Cristo, tomar a Santa Ceia,
não vai aceitar que a mulher não deseja, não pode ser pregadora. Então eles entram no telhado. Vai lá pelo telhado, em vez de buscar o fundamento. Estão entendendo? É o fundamento que importa. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Você sabe por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje porque Deus te chamou para essa mensagem. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque o fundamento foi colocado lá atrás. É o fundamento que está nos segurando. É o fundamento que está segurando. Outro dia alguém falou assim, foi eu que mostrei, ou foi outra pessoa que mostrou, eu não estou lembrado, mostrou para ele a igreja de Atos dos Apóstolos. Aí um pastor disse, não, mas não tem nenhuma igreja na terra hoje que crê do jeito e faz do jeito que eles fazem. Ah, como que não tem? Ele quis dizer que não tem uma mulher que não corta cabelo, ele quis dizer que não tem uma mulher que não obedece o marido, ele quis dizer que não tem uma mulher que usa pintura e tudo mais. Oh, irmão, tem sim essa igreja, são mercenários com grandes igrejas finas, grandes corais, grandes músicos, grandes assentos, pessoas ilustres congregando lá, pessoas jovens, mundanas, para ter um pregador em cima do púlpito, para tomar seus dízimos, suas ofertas, seus dinheiros, para alimentar seus programas de rádio, televisão, para ensinar o povo que Deus só quer uma coração. Deus quer seu corpo, Deus quer sua alma, Deus quer seu Espírito Santo. Amém? Por isso que não somos uma denominação. Amém. Nós não temos uma liderança humana. O pastor sim é colocado para dirigir o povo, mas o pastor também deve ser dirigido. A liderança nossa é o Espírito Santo. E o nosso manual de instruções é a Bíblia. Amém, irmão? E nós temos um credo, Atos 2:38. E nós temos um mensageiro. Um mensageiro que foi enviado nesta última era, rejeitado pelo sistema, rejeitado pela dominação, rejeitado pelo público religioso denominacional. Essa mensagem que foi recusada, esta última era recebeu a última mensagem, o último mensageiro, na qualidade de um profeta, dentro do quinhão de Malaquias capítulo 4, 5, 6, para fazer uma repercussão dentro de Apocalipse 10, 7, para poder revelar os 7 segredos, os mistérios dos 7 selos, para também trazer a restauração à igreja. Esse profeta foi recusado pelo sistema religioso desse mundo, mas aceito pelos filhos e filhas de Deus, para trazê-los de volta à palavra original, para trazê-los de volta à palavra original. Pois Jesus Cristo prometeu que nesse último dia haveria uma restauração antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, deveria surgir um mensageiro, profeta, com uma mensagem de restauração. Mas que restaurar o que, pastor? Restaurar a mesma fé, a mesma doutrina, o mesmo parecer da doutrina apostólica. Porque Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, ele foi, subiu aos céus e a nuvem escondeu. Mas ele prometeu voltar e buscar a mesma igreja que ele deixou. E como é que ele vai deixar? Vai buscar uma igreja toda bagunçada? Como é que vai buscar a doutrina daquela não combina com aquela, a doutrina daquela não combina com aquela, a doutrina daquela não combina com aquela? Como é que você tem essa confusão? Ele vai buscar a mesma que ele deixou, amém, irmãos? A mesma doutrina, a mesma fé. Amém? Você faz parte da igreja. Vamos dar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por mais essa exposição da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus,
Nós sabemos em quem temos crido, Senhor. Sabemos no que temos crido. E essa palavra, Senhor Deus, nos tira de todo o sistema do mundo religioso. Temos falhas? Sim, temos falhas. Temos dificuldades? Sim, temos dificuldades. Somos um povo, mas não há falha na palavra, Senhor. Na palavra não há falha. Oh, sim, é assim. Onde tem gente tem problema, mas não tem falha na palavra do Senhor. Na doutrina apostólica não tem falha. Oh, Deus, abençoa cada um, Senhor. Que a graça do Senhor esteja no coração de cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam voltar para casa abençoados, cheios da graça do Senhor, curados, libertados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Cumprimente seu irmão. Até o próximo culto, se Deus assim permitir, no nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe, os visitantes, Deus abençoe. As portas estão abertas novamente. Amém? Deus abençoe cada um.